Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da página O Mundo da Incerteza. Há algum tempo atrás, assisti um vídeo do filósofo Olavo de Carvalho sobre o bóson de Higgs, e eu não posso deixar de comentá-lo e aproveitar também e explicar o que de fato é o bóson de Higgs. Para quem não conhece, Olavo de Carvalho é um filósofo do jardim da infância que largou os estudos na quarta série e se considera o maior filósofo e físico de todos os tempos. Se considera o maior conhecedor de toda a verdade. Bem, no vídeo que vocês vão ver a seguir, o Lavo errou feio, como alguém que desconhece totalmente o assunto o qual está falando. Essa busca da tal partícula, desculpe a má palavra, partícula de Deus, que eles propagam aí, essa partícula, não, na verdade a gente pode afirmar com a maior segurança que se trata de um delírio cientificista, né? Absoluto. É isso, professor? Veja, se você tentar encontrar a razão da existência da matéria numa partícula da matéria, é coisa de QI 12. Bem, primeiro é que não é delírio cientificista. O bóson de Higgs tem fortes bases matemáticas e foi encontrado em 2013 no LHC. Mas claro que, como astrólogo, o senhor Olavo de Carvalho ignora qualquer evidência científica. Ela também não é a explicação de toda a existência. E o apelido partícula de Deus é apenas um apelido, não tem nada a ver com qualquer coisa metafísica, e na verdade a partícula recebeu o apelido de a partícula amaldiçoada por Deus, por Leon Lederman. Mas o editor do livro achou que esse título não era muito bom comercialmente, e mudou para apenas Partícula de Deus. Quer dizer, não sabe o que é matéria. Eles vão ter essa partícula. Bom, tá bem, e de onde surgiu essa partícula? Tudo surgiu dessa partícula, exceto a partícula. É um raciocínio simples, mas tem pessoas que estudam muito, mas são incapazes de fazer este. Pois o Richard Dawkins, quando está entrevistado, falou: Dr. Dawkins, qual é a origem da vida? Foram os extraterrestres que a trouxeram. E ninguém se lembrou de. Mas eles não estavam vivos quando trouxeram. Né? Então, isto quer dizer, entre o ato e o dado, não tem negociação. Se eles estão estudando partículas, etc., eles estão estudando dados. O ato não pode ser estudado por esses meios. O ato só pode ser estudado por participação no ato. Né? Senão, você sempre vai ver apenas os produtos dele, e não ele mesmo. Não é isso? Então, na vida existe uma série, muitas coisas, até muito mais simples, que só podem ser conhecidas por participação. Eu dei o exemplo da força física. Você só conhece a força física fazendo força física. Né? Se você mostrar um retrato seu, você aparece lá todo musculoso e tal, você não está sentindo força nenhuma. Você não está vendo a força. Né? Você está vendo o resultado do exercício anterior da força. Ah, fiz exercício durante 30 anos, fiquei assim. Mas esse é o resultado, não é a força. Então, se até uma coisa tão simples como a força física só pode ser conhecida mediante o seu exercício, senão você não teria sequer o conceito dela, né? Quanto mais o ato da existência, o ato, por assim dizer, existenciante, que está subentendido em toda a existência. Se você quiser observá-lo como coisa, então você só pode pegar o quê? Os produtos dele, já acabados. Todo esse blá 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 bonitinho, mas que de fato não explica nada. Mais uma vez ele demonstra que desconhece o que é o bóson de Higgs. Então vamos explicar melhor para ele e para vocês o que de fato é o bóson de Higgs.
Ao contrário do que o Olavo pensa, o bóson de Higgs não dá origem à existência ou ao universo. Ele é apenas a explicação para a massa das partículas elementares. Em teoria quântica de campos, os campos são compostos por partículas. O eletromagnetismo é composto por fótons, a força nuclear forte por gluons, e a força nuclear fraca pelos bósons W+, W- e Z nulo. Também existe o campo de Dirac, composto por férmions. Existem duas classes de partículas elementares: os férmions, que possuem spin semi-inteiro, como o elétron, e os bósons de Gauge, que possuem spin inteiro, como o fóton, e são intermediadores de interações. Como já expliquei no vídeo Mecânica Quântica 3, o campo eletromagnético é formado por fótons chamados de virtuais, e quando é excitado pela oscilação de outra carga, ganha energia e se transformam em fótons reais, ou seja, onda eletromagnética. Então todo o campo é formado por partículas. Porém, os dados divergiam da teoria. A teoria de Gauge previa partículas sem massa, para manter a simetria do sistema. Porém, sabíamos que os bósons W+, W-, Z nulo e gluon possuem massa. Isso significa que o sistema tem a simetria espontaneamente quebrada. Na década de 60, Peter Higgs propôs um modelo para explicar a origem dessa massa, o modelo qual ele chamou de mecanismo de Higgs. Nele surge o campo de Higgs, que explica a quebra espontânea de simetria local. O campo de Higgs permeia todo o universo e possui um valor chamado de valor de expectativa de vácuo, ou VeV, que é constante e igual a 246 GeV. O VeV não ser igual a zero tem um papel fundamental no universo. Dá a massa aos outros bósons, com exceção do fóton, que já não tem massa, e dá massa até mesmo a si mesmo. Então, quem de fato dá a massa é o campo de Higgs. O bóson de Higgs é apenas a partícula intermediadora desse campo, que também possui massa devido ao próprio campo de Higgs, isto é, interage consigo mesmo e possui spin zero. Quanto mais uma partícula interage com o campo de Higgs, mais massa ela terá. A teoria de Gauge, reformulada com o mecanismo de Higgs e quebra de simetria local, formam a teoria de Yang-Mills, e dela resulta todo o modelo padrão. O bóson de Higgs foi possivelmente encontrado em 2012 no grande colisor de hadrons, mas os resultados ainda estão sendo avaliados. A massa limite para o bóson de Higgs é de 175 GeV, com massa média em torno de 114 GeV. Por isso é tão difícil detectá-lo. Primeiro que é muito difícil alcançar energias tão altas. Segundo que quanto maior a energia, mais rapidamente a partícula desaparece, isto é, passa do estado real para o virtual, e partículas virtuais não podem ser detectadas. Bem, o restante do papo do velho é apenas falácia do espantalho, nem vale a pena ver. Pelo menos nesse vídeo consegui explicar o que de fato é o bóson de Higgs e que não há nada de estranho ou metafísico nisso. Assim como o fóton intermedia o campo eletromagnético, fazendo os fenômenos elétricos que conhecemos como a repulsão, a atração de carga, ondas de rádio, etc., os bósons de Higgs intermediam o campo de Higgs, o qual a interação com esse campo resulta na massa. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Se gostou, não deixe de dar um joinha, se inscreva no nosso canal e também curta a nossa página no Facebook. Bem pessoal, até o próximo vídeo.